É verdade, eu comecei a minha carreira em termos médicos pela especialidade de obstetrícia. Eu era assistente estagiário de bioestatística, que era como se chamava a cadeira na altura. Os meus pais eram os dois professores de matemática e, portanto, lá em casa a matemática foi sempre uma coisa muito forte. E eu comecei na universidade como monitor e depois assistente estagiário. Na altura havia a carreira docente, começava-se como monitor, assistente estagiário, assistente, depois a pessoa doutorava-se, professor e por aí fora. Eu comecei por ser monitor e assistente de bioestatística. E estava a fazer o meu internato no âmbito da obstetrícia. Quando, a certa altura, abriu uma pós-graduação, que estava fechada há uns anos aqui na universidade, uma pós-graduação em Medicina Legal, que era o curso superior de Medicina Legal, e eu, como tinha algum tempo livre e tinha tido curiosidade quando fiz o curso pela Medicina Legal, resolvi frequentar a pós-graduação e inscrevi-me, com mais 2 colegas que me desafiaram, vamos nos inscrever naquilo, inscrevi-me na pós-graduação. Olha, e gostei daquilo e a certa altura o professor Oliveira Sá, que foi o meu antecessor, que era na altura o professor catedrático de Medicina Legal, chamou-me ao gabinete e perguntou-me: eu não tenho sucessor, não tenho aqui ninguém para seguir a carreira, sei que o senhor está cá como assistente da faculdade, não quer ponderar e mudar-se para a área da Medicina Legal e fazer aqui a sua carreira académica e ficar por aqui. E eu pensei 2 dias e mudei, coisa que ainda hoje penso que a minha mãe não compreende a mudança, até porque na altura a medicina legal não era sequer uma especialidade reconhecida pela Ordem dos Médicos, era uma coisa vista como uma coisa de segunda escolha, terceira escolha, não tinha grande nome, não tinha grande reputação entre nós. E portanto foi uma coisa que na altura suscitou muita perplexidade na família. Mas eu também pensei onde é que poderia eventualmente fazer alguma coisa. Isto é, nas outras especialidades estava tudo praticamente feito. Obviamente que a pessoa pode sempre dinamizar, desenvolver alguma coisa, mas na medicina legal estava tudo por fazer. Não havia especialidade na Ordem dos Médicos, não havia um internato, não havia serviços capazes, havia 3 institutos de medicina legal, um no Porto, um em Coimbra e um em Lisboa, a trabalharem de costas voltadas, cada um fazia as coisas de sua maneira. Eu até me surpreendia sempre porque achava que a mesma situação pericial, consoante ocorresse no Norte, no Centro ou no Sul, podia ter tratamentos periciais totalmente diferentes, o que condicionaria decisões judiciais totalmente diferentes. Isto era uma injustiça enorme, porque o cidadão, consoante lhe acontecesse o acidente ou o evento no Norte, no Centro ou no Sul, podia ter destinos, em termos de tribunal, muito diferentes, porque as perícias eram feitas de forma diferente, não seguiam as mesmas metodologias. E hoje nós sabemos, por exemplo, uma perícia toxicológica, uma determinação da alcoolemia, consoante a metodologia que nós seguimos, a colher a amostra de sangue, a armazená-la, a processá-la, etc., pode dar resultados totalmente diferentes da mesma amostra e que podem ter implicações jurídicas depois também muito diferentes. De maneira que aquilo fazia muita perplexidade. Eu achei que na medicina legal havia muito para fazer e, portanto, achei que podia ser um desafio aliciante, embora não sendo seguramente a área que, do ponto de vista económico, compensaria como muitas outras áreas, mas decidi mudar. Aliás, na altura isto também surpreendeu muitos dos meus amigos e colegas, porque eu nunca fiz o teste de entrada para a especialidade. Eu não precisava, na altura a lei determinava que os assistentes de carreira tinham direito a uma vaga supranumerária da especialidade de que fossem assistentes. E se fossem assistentes de uma cadeira básica, como era o meu caso, que era assistente de bioestatística, tinham direito a uma vaga supranumerária da especialidade que quisessem. E, portanto, eu escolhia a especialidade que quisesse e tinha uma vaga daquela especialidade. Na altura era assim, estamos a falar do século passado, estamos a falar dos anos 80. Era assim que ela funcionava, a maneira que uma pessoa podia escolher a especialidade que quisesse sem nenhum problema. No final, escolher medicina legal, mesmo para os meus colegas, foi uma coisa que eles consideraram quase uma aberração e que não fazia sentido nenhum. Não faço perícias no âmbito do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, porque, como sabe, eu deixei o Instituto já há 10 anos atrás, resolvi pôr termo porquê? Porque resolvi dedicar-me ao setor privado da medicina legal e, obviamente, que eu tenho muita dificuldade em ver a pessoa estar como perito oficial e, simultaneamente, a atuar como perito privado e, portanto, entendi que isso me dava mais independência, mais liberdade e, portanto, faço hoje muita atividade privada. Eu hoje nunca fiz tanta atividade pericial como aquela que faço hoje, porque, obviamente, fui 17 anos entre diretor do Instituto Nacional de Coimbra e presidente do Instituto Nacional, foram 17 anos. Eu fiquei diretor do Instituto Nacional de Coimbra aos 36 anos e, portanto, foi cedo e, portanto, tive muito tempo em que estava em indicação exclusiva, não podia fazer outra coisa e, obviamente, que os trabalhos de gestão não davam muito para a pessoa fazer tanta atividade pericial. Sempre mantive alguma atividade pericial, mas não fazia tanta como queria. Agora, atualmente, faço muito. Faço atualmente muita atividade pericial no foro privado, sobretudo no campo da clínica forense,
avaliações de danos corporais para vítimas de acidentes de viação, acidentes de trabalho, às vezes agressões, faço muito parecer para tribunais, portanto como consultor, dando a minha opinião para advogados, para vítimas, às vezes para os próprios tribunais, mas faço muito trabalho a nível internacional, nomeadamente também para tribunais, tenho intervido em processos em muitos sítios. Olha, atualmente tenho estado a intervir com um processo como perito no caso do Julian Assange, da Wikileaks, sou eu que tenho feito as perícias para tentar evitar a extradição para os Estados Unidos. Intervi, por exemplo, como perito na morte do Jamal Khashoggi, aquele jornalista que foi morto na embaixada na Turquia, na morte do Lokman Slim, que foi um jornalista libanês que morreu porque estava a investigar a explosão no porto de Beirute, e eu fui lá fazer a autópsia. Portanto, vou fazendo quer perícias cadavéricas, quer autópsias, quer exames de clínica forense, mas sobretudo no campo da clínica forense. Eu hoje trabalho essencialmente em termos internacionais, no campo dos direitos humanos e muito particularmente no campo da avaliação de tortura e de maus-tratos. Eu acompanho sempre o relator especial das Nações Unidas para a tortura, desde 2004, portanto há 20 anos, que eu acompanho o relator especial em todas as missões que ele faz nos países dos 5 continentes. A última que estivemos foi no Chile, há poucos meses atrás, e haverá já uma próxima. Portanto, o relator especial faz várias missões por ano, e desde 2004 já trabalhei com 4 relatores especiais, eles só podem estar 6 anos, portanto vão mudando periodicamente. Eu tenho acompanhado sempre o relator nestas missões. E depois em muitas outras missões formativas, por exemplo, no próximo mês irei à Tailândia 3 dias dar um curso para médicos tailandeses sobre precisamente a avaliação de casos de tortura ou de maus-tratos. Depois a seguir irei à Ucrânia dar um curso para juízes e procuradores ucranianos como interpretar o resultado das perícias nestas situações. Esta sexta-feira vou dar um curso para as Honduras, mas online, vai ser um curso online porque não tinha ocasião, não tinha possibilidades de lá ir, então pediram para o curso ser online também sobre avaliação de tortura e maus-tratos. E ocupo assim a minha vida entre a atividade privada e a atividade formativa, porque as minhas deslocações em termos internacionais nem sempre é para perícias, muitas vezes é também para palestras, para conferências. Sei lá, segunda-feira vou a Atenas, por exemplo, à Grécia, para fazer uma conferência do Congresso da Academia Internacional de Medicina Legal. Semana passada estive em Espanha, em Sevilha, também a fazer uma palestra. Portanto, a pessoa vai tendo estas atividades pedagógicas, científicas e periciais. Não é exatamente isso. Eu até, quando era presidente, fui um dos autores da lei das perícias médico-legais, que permite aos médicos da medicina legal fazerem atividade pericial privada. O que eu não concordo é que no mesmo tribunal ou nas mesmas instituições públicas onde eu intervenho como médico oficial, possa intervir simultaneamente como médico perito. Isto é, se eu sou médico perito aqui da delegação do centro do Instituto Nacional e, portanto, trabalho como perito público para os tribunais abrangidos por esta delegação, então eu acho que na mesma delegação eu não posso ter 2 papéis. Até não é querer dizer que a pessoa não possa ser séria, mas para o cidadão fica sempre alguma intranquilidade. E como se diz em linguagem comum, à mulher de César não basta ser séria, é também preciso que o pareça, é preciso que transmita essa imagem de imparcialidade. E, portanto, eu entendo que os médicos de medicina legal, na mesma área, não podem ser, ou nos mesmos tribunais, não podem ser simultaneamente peritos públicos e peritos privados. Agora, se eu sou perito público numa determinada área, eu não tenho nada contra que esse médico possa atuar a título privado noutros tribunais onde não atua como perito público. Acho, aliás, que isso é fundamental, até para criar alguma atratividade na medicina legal. Se um cardiologista pode fazer atividade privada, se um ortopedista pode fazer atividade privada, se um médico de medicina geral e familiar pode trabalhar num centro de saúde e ter o seu consultório, porque é que os médicos de medicina legal hão de ser diferentes dos outros e não hão de poder também executar atividade privada se o quiserem e se o desejarem, se tiverem gosto nisso e se tiverem, obviamente, a capacidade e clientes que requeiram os seus serviços. E, portanto, acho que isso é fundamental. A única coisa que eu condeno e que não posso aceitar é que no mesmo tribunal eu possa ter 2 papéis em simultâneo. Isso é que acho, porque isso é uma questão de imagem, de transparência e de tranquilidade da população. Não sei qual é a realidade atual, mas quando eu deixei o Instituto há 11 anos atrás, o Instituto fazia cerca de 200 mil perícias por ano. Dessas 200 mil, 5 mil eram autópsias, 195 mil não eram autópsias e 100 mil, isto é, 50% do trabalho, eram exames periciais em vivos. As tais vítimas de agressão, de violações, de acidentes de trabalho, de acidentes de ação, para avaliar danos e promover as indemnizações, avaliações também no campo da psiquiatria forense, por aí fora. A medicina legal é a aplicação de conhecimentos e de metodologias médicas
na resolução de problemas e de questões legais para os indivíduos e para a sociedade. Sempre que um cidadão, sempre que a sociedade se confronta com um problema, com uma questão legal, que exige a aplicação de conhecimentos e de metodologias médicas, a medicina legal acontece. Portanto, eu até costumo dizer que qualquer área médica pode ter uma componente médico-legal sempre que os conhecimentos dessa área médica forem aplicados para fins do foro, para fins da justiça. Quando a justiça precisa de um esclarecimento no campo da neurologia ou precisa de um esclarecimento no campo da microbiologia, essa área, embora não sendo uma área médico-legal, adquire transitoriamente uma componente médico-legal porque está a ser aplicada para esclarecimento da justiça, para esclarecimento de problemas e de questões legais. Portanto, toda a área médica pode envolver aspectos médico-legais, havendo uma área médica, que é a medicina legal, que obviamente, por maioria de razão, está ali plenamente para esclarecer essas questões e esses problemas legais para os indivíduos e para a sociedade. O tecnológico tem imediatamente repercussões na medicina legal. Veja, por exemplo, os avanços no campo do mundo digital, os avanços no campo da internet, da informática. Isso trouxe novas áreas forenses que são hoje fundamentais. Nós hoje conseguimos localizar onde é que o cidadão esteve, com quem é que falou, quando é que se deslocou, por onde é que passou. Isso tem sido essencial em muitos processos de crime, através precisamente dessa área forense que há 30 anos era algo que não existia, era ficção científica, quer dizer, uma das coisas, um dos problemas que nós tínhamos antigamente era muito saber onde é que um criminoso tinha estado a determinada área, onde é que se tinha deslocado. Hoje em dia, se a pessoa trouxer um telemóvel consigo, está permanentemente localizável e consegue-se rastrear e fazer todo o circuito e onde é que essa pessoa esteve, quanto tempo esteve, por onde é que andou, por onde é que se deslocou, e é assim que se tem resolvido muitos crimes, ou que muitas pessoas têm também mostrado a sua inocência a partir precisamente dos dados e daquilo que a informática proporciona. Portanto, qualquer avanço, como lhe dizia, em qualquer área do conhecimento, tem imediatamente repercussões. Veja, por exemplo, quando eu estudava medicina, não havia ressonâncias magnéticas, não havia TAC, não havia ecografia, a radiologia na altura era o raio-x. Começaram a surgir, nessa altura, hoje em dia, a chamada virtópsia, que é a autópsia virtual, totalmente através destas novas tecnologias, das TACs, das ressonâncias magnéticas, que veio possibilitar que em países onde por questões religiosas a autópsia era um problema, porque em países islâmicos considera-se que há uma desacralização do corpo, quando se abre um corpo, etc., e as famílias reagiam muito negativamente às autópsias nestes casos, porque era contra os princípios religiosos. Hoje é possível extrair muita informação desses cadáveres sem termos que os abrir a partir da virtópsia. Ainda não substitui totalmente a autópsia tradicional, mas já permite obter muita informação que pode ajudar a resolver muitos processos judiciais sem precisarmos, por exemplo, de abrir um corpo. E hoje é um excelente complemento. Hoje, aliás, considera-se que a maneira ideal de fazer uma autópsia é fazer os estudos imagiológicos e depois complementá-la com a autópsia tradicional, porque os estudos imagiológicos ainda não nos dão cheiros, ainda não nos dão consistências, ainda não nos dão cores dos órgãos, e tudo isso também entra na vertente de diagnóstico da patologia que um órgão pode apresentar. Procedimentos internacionais para a prática de autópsias. Nós temos guias, protocolos de atuação para a prática de autópsias. Eu diria que os dois protocolos principais é o chamado Protocolo de Minnesota, é o Protocolo das Nações Unidas, é o Manual das Nações Unidas para a realização de uma autópsia com qualidade, efetiva. É um protocolo que existe desde 1993 e que sofreu uma atualização em 2016, foi publicada uma nova versão pelas Nações Unidas em 2016, eu tive a ocasião de colaborar como um dos autores nesta atualização desse protocolo de Minnesota, e o protocolo de Minnesota é a grande referência internacional para a prática da autópsia. É o protocolo que segue o Tribunal Penal Internacional, as grandes instâncias internacionais. Mas, para além desse, no espaço europeu, nós temos um protocolo aprovado pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa, foi aprovado ainda nos anos 90, depois foi revisto em 2015, quando eu era Presidente do Conselho Europeu de Medicina Legal, propus uma revisão, uma atualização, e, portanto, mas que, ao fim e ao cabo, o que está nesse protocolo é o que está no protocolo de Minnesota, um bocadinho adaptado à realidade europeia. E o que se tem verificado é que há continentes, há áreas geográficas que têm procurado adaptar o protocolo de Minnesota às suas especificidades. Depois, as Nações Unidas têm um protocolo, um manual de atuação, do qual eu também fui um dos coautores, que foi preparado para a prática da autópsia em determinadas áreas religiosas. Por exemplo, os muçulmanos, onde é preciso ter o cuidado que a cabeça do corpo fique virada para Meca quando está a autopsiar, onde é preciso, por exemplo, lavar o corpo antes de o abrir, por questões de índole religiosa, e não custa nada.
e é legítimo e é saudável que seja feito, que se respeitem as crenças e se respeita a liberdade religiosa de cada família e, portanto, se procura ao concretizar um ato, que é sempre doloroso para uma família, obviamente, saber que um seu ente querido está a ser autopsiado, mas que procuremos não acrescentar dor à dor que já existe em virtude dessa morte e se procurem, de facto, preservar e salvaguardar estes pequenos aspectos que não custa nada a cautelar e, portanto, temos um protocolo também especificamente desenhado para autópsias nestas circunstâncias específicas. A medicina legal tem sempre um aspecto humanitário. Repare, mesmo quando fazemos uma autópsia, nós estamos, obviamente, a trabalhar num corpo, mas estamos a pensar nos vivos. Estamos a tentar descobrir o que é que se passou, estamos a tentar fazer com que aquele corpo nos conte a sua história para ser depois aplicada a uma qualquer resolução relativamente aos vivos, para mostrarmos que, afinal, aquela pessoa era inocente, ou que afinal aquele indivíduo foi o culpado e que obviamente deve ser sancionado nos termos da justiça, para que as famílias se sintam mais aliviadas e saibam o que foi feito, o que devia ter sido feito e que foi proporcionado à justiça. Portanto, a medicina legal, quando atua no vivo ou no cadáver, está sempre a pensar em vivos, de qualquer forma, é sempre o objetivo final, e sobre o objetivo final é salvaguardar a vida em sociedade, fazer com que a sociedade se possa sentir, obviamente, mais tranquila, mais saudável, e muitas vezes é da medicina legal que vem muita informação para medidas de prevenção, medidas de proteção, por exemplo, o uso dos cintos de segurança, o uso das cadeirinhas de proteção dos bebés. Foram as autópsias e o tipo de lesões traumáticas constatadas em cada tipo de acidente que permitiram perceber como é que esses mecanismos de segurança poderiam ser desenhados e poderiam ser acautelados. As vacinas para a Covid surgiram tão rapidamente, porquê? Porque foram as autópsias médico-legais feitas às pessoas que morreram de Covid, e onde na altura, porque as autópsias anatomopatológicas pararam um bocadinho e se fizeram muitas autópsias, mas o resultado de milhares de autópsias médico-legais feitas nos 5 continentes foram fundamentais para percebermos o que é que se estava a passar com os pulmões, com os rins, com o fígado, com os diversos órgãos e para ajudarem no desenho de vacinas que combatessem os efeitos dessa patologia. Portanto, as autópsias não são apenas o esclarecimento da justiça, são também um excelente meio de formação dos futuros profissionais de saúde, porque para aprendermos anatomia, a melhor maneira é vendo autópsias, porque as coisas nos livros e nas fotografias, na realidade, nunca têm aquele aspecto, aquela consistência, aquele desenho, e, portanto, verdadeiramente aprende-se anatomia vendo autópsias. Eu costumo dizer que para um médico, ser médico sem nunca ter visto uma autópsia é como eu aprender a ser mecânico sem nunca ter visto o motor de um carro. E eu não compreendo que alguém possa ser um bom mecânico sem nunca ter visto nem tocado no motor de um carro e, portanto, para um futuro profissional de saúde, isso é também fundamental. Até também para lhe incutir valores que o ensinem a lidar com a morte, a respeitar esses valores éticos da morte. E depois também o contacto com sinistrados, com pessoas em sofrimento, que se obtém na faculdade através das aulas práticas da medicina legal. Isso é algo de fundamental para a pessoa perceber como é que deve lidar com essas situações. Deixe-me dizer que nós não morremos cada vez menos, nós morremos é mais tarde, mas morremos todos e morremos exatamente no mesmo número porque não há memória de alguém cá ter ficado para contar a história. Portanto, nós morremos exatamente na mesma. O que se adiou realmente com os avanços médicos foi a data dessa morte. Ainda não conseguimos, infelizmente, foi adiar a deterioração da qualidade de vida, porque as pessoas estão a viver mais, mas obviamente muitas vezes a chegar a essa fase final com o envelhecimento que os põe numa situação de grande dependência, o que obviamente a medicina ainda não conseguiu superar todos esses aspectos. Mas vamos começar pelas séries de CSI. As séries de CSI tiveram muito positivo. Trouxeram de facto para o cidadão, para a comunidade em geral, uma perspectiva diferente da medicina legal. Mostraram que a medicina legal de facto tem muito de científico, tem muito de tecnológico, é uma ciência apaixonante, e deram de facto uma ideia que as pessoas não tinham, que achavam, como dizia, que era sempre um tipo macilento, com mau aspecto, num ambiente taciturno, e que achavam que a medicina legal que era só cadáveres, embora obviamente essa parte seja muito explorada pelas séries de CSI, porque é sempre o que impressiona mais a população. Portanto, as séries de CSI tiveram realmente muito positivo, mas se tiveram muito positivo, também tiveram aspectos negativos. Por exemplo, criarem na população a ideia errada de que é sempre tudo possível, de que tudo é rápido. Nas séries de CSI, a pessoa morre, faz a autópsia, em 2 horas existe tudo, consegue sempre se ver e aparece uma fibra no cadáver e a partir de um único fio consegue-se ver que aquilo era do tapete de um Fiat 600, que teve 5 dias à porta da igreja, que tinha sido fabricado em 1900 e não sei o quê, e as coisas na prática não são obviamente assim. Deixe-me, aliás, dizer uma coisa que as pessoas provavelmente não têm essa percepção. A qualidade da medicina legal e das ciências forenses é muito melhor na Europa do que nos Estados Unidos. Eu vou muito aos Estados Unidos, sou fellow da Academia Americana de Ciências Forenses, mas a qualidade das ciências forenses nos Estados Unidos deixa muito a desejar, a tal ponto que o Senado norte-americano, há uns anos atrás,
pediu à Academia Americana de Ciências, à Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, a National Academy of Sciences, que elaborasse um relatório com sugestões de como fortalecer, como melhorar no século XXI a qualidade da medicina legal e das ciências forenses nos Estados Unidos. Porque, de facto, se tem 2 ou 3 centros de muita qualidade, a verdade é que depois, na maior parte do país, e os Estados Unidos são um continente, é um país imenso, tem mais de 3.000 jurisdições médico-legais, e a qualidade, na maioria dessas jurisdições, deixa muito a desejar. Um grande médico de medicina legal americano que faleceu este ano, Burton Spitz, que era um grande amigo, era o Papa da medicina legal americana e um bocadinho o Papa da medicina legal mundial, judeu, mas que fugiu, a família fugiu para os Estados Unidos no tempo da Segunda Guerra, e ele também, e depois por lá fez a sua carreira, mas era o grande guru da medicina legal americana, e ele escreveu um livro em branco da medicina legal americana que começava por dizer isto, com esta frase que na altura suscitou muita polémica nos Estados Unidos: a qualidade da medicina legal em mais de 90% das 3.000 jurisdições médico-legais americanas está ao nível do que de pior se faz nos países do terceiro mundo. Era assim que ele começava, para chamar a atenção que há muito a fazer nos Estados Unidos. Isto para dizer que, embora tenha grandes centros de referência e tenha melhorado muito, apesar de tudo, a medicina legal na Europa é neste momento a referência a nível internacional. Nós temos na Europa os melhores centros forenses, os centros mais qualificados, e os grandes avanços científicos têm vindo muito do espaço europeu. Portanto, não temos nada aqui a mexer aos outros continentes, e qualquer jovem que queira seguir a sua carreira encontrará no espaço europeu, seguramente, muito por onde melhorar a sua formação. Sem prejuízo de ser sempre bom ir a outros países, e repito, nos Estados Unidos haver grandes centros também de referência internacional. Mas, portanto, as séries trouxeram, de facto, esta visibilidade diferente, foi muito positivo, despertaram vocações. Nós hoje temos muitos jovens a optarem pela medicina legal, alguns deles até com primeira opção. Ainda não é, obviamente, a primeira opção para muitos, até porque às vezes também não conhecem por completo como é que as coisas funcionam, mas temos já muitos jovens a seguirem a sua carreira neste domínio, e isso é muito positivo. E, obviamente, que quando depois cá chegam, veem que a medicina legal não é só cadáveres, que, de facto, há uma parte muito relevante. Eu posso vir para a medicina legal e até decidir porque gosto de trabalhar a minha vida toda em laboratório. Obviamente que durante o internato de especialidade eu terei que passar pelas várias áreas, terei que aprender o básico e o fundamental de medicina legal. Mas depois, como acontece em qualquer especialidade médica, a tendência no futuro é para eu me dedicar a uma das áreas específicas. É como um cirurgião geral. Faz cirurgia geral, mas depois dedica-se mais ou à parte digestiva, à cirurgia digestiva, ou à cirurgia disto, ou à cirurgia daquilo. Todas as áreas médicas, a pessoa normalmente tende a fazer uma formação geral, mas depois dedica-se a uma área muito específica. Os ginecologistas, por exemplo, os obstetras, à medicina da reprodução, ou embora eu seja especialista em obstetrícia e ginecologia, dedico mais à ginecologia e só uma área específica, à ginecologia oncológica, por exemplo. Hoje, todas as áreas, o conhecimento é de tal forma abrangente que eu, apesar de ser especialista numa área, oftalmologista, por exemplo, depois dedico-me às cataratas, ou dedico-me à retina, ou dedico-me a outra patologia qualquer, e a pessoa tende a subespecializar-se. O mesmo acontece na medicina legal. A pessoa faz a sua formação geral e depois há uma enorme tendência dos jovens especialistas se dedicarem ou à genética, por exemplo, que gostam de montar DNA e trabalham em genética, ou dedicarem só às autópsias porque gostaram mais, ou dedicarem-se à clínica e dentro da clínica dedicarem-se mais às perícias em direito civil, ou às perícias em direito de trabalho, ou às perícias em direito criminal, em direito penal. Depois vai das vocações e dos gostos de cada um, e outros vão oscilando ao longo da vida, andam um período a trabalhar numa área, depois entendem que é a altura de mudarem e se dedicarem a outra área e passam-se a dedicar a outro domínio. Eu, por exemplo, no início dediquei-me mais às autópsias, à patologia. Eu cheguei a ser diretor do Serviço de Autópsias, do Serviço de Anatologia, do então Instituto de Medicina Legal de Coimbra, antes de haver o Instituto Nacional, e hoje dedico-me essencialmente à clínica forense e autópsias só faço no âmbito de missões internacionais, porque as autópsias em Portugal estão todas no âmbito do Instituto, e eu já não estou no Instituto, portanto não as posso fazer a título privado, faço-as em missões internacionais, e faço bastantes, apesar de tudo, mas no contexto de desastres de massa, de situações de catástrofe. As ações são sempre um bocadinho diversas. Eu participo em missões no âmbito da promoção e da defesa dos direitos humanos. E, portanto, da parte das vítimas e das famílias das vítimas, a reação é sempre muito positiva, porque eles sabem que nós vimos para prestar um apoio. Vimos como uma organização idónea, isenta, as Nações Unidas, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. No caso da Cruz Vermelha, nem é sequer para fins judiciais, porque a Cruz Vermelha não se mete em questões políticas, nunca se manifesta, nunca emite qualquer opinião, e tanto ajuda uma parte como outra. Por exemplo, se eu for numa missão da Cruz Vermelha à Ucrânia, eu tanto vou ajudar
feridos ucranianos e pessoas ucranianas que necessitem de ajuda, como vou ajudar pessoas russas que precisem de ajuda. Não está em causa quem tem razão ou quem não tem. A Cruz Vermelha existe apenas para prestar ajuda do ponto de vista humanitário ao ser humano e prestar ajuda a quem precisa desse tipo de ajuda. Portanto, à partida, estas visitas são muito bem acolhidas. Obviamente que quando são missões já feitas com o objetivo de aferir responsabilidades, por exemplo, quando estamos a falar de uma morte de um Jamal Khashoggi, cuja missão de investigação eu incorporei, da morte, por exemplo, de Lokman Slim no Líbano. Essas já são situações que causam sempre da parte do setor que pode vir a ser responsabilizado e que pode ter alguma responsabilidade naquilo que aconteceu, obviamente que causa sempre alguns engulhos e alguma reação menos positiva. E, portanto, nós temos que saber lidar com estas situações. Sabemos, obviamente, que quanto menos democrático é o regime, provavelmente mais alvos de críticas, mais alvos de problemas nós seremos. Obviamente que se o regime for um regime aberto, for um regime democrático, estiver interessado verdadeiramente em melhorar a situação, em perceber o que é que correu mal e em introduzir medidas corretivas e acolher a missão internacional nesse espírito, então eu diria que o acolhimento é sempre positivo. Agora, também sabemos que às vezes, por razões culturais, quando vamos mexer numa vala comum de cadáveres, às vezes, por razões de sensibilidade da população, pelas tais razões religiosas, culturais que invocou, às vezes há sensibilidades que podem ser feridas e por isso uma das coisas que os peritos que trabalham nestas missões recebem é formação de como é que vamos atuar, como é que vamos interagir com as famílias, o que é que lhes vamos poder dizer, como é que devemos criar esta empatia e esta relação, e isso é fundamental, porque se não se criar essa empatia e esse bom relacionamento com as famílias, as coisas vão seguramente correr mal, ou se não correrem mal, vão demorar muito mais tempo e vão causar muito mais sofrimento. E um objetivo deve ser sempre não adicionar a sofrimento a quem já está a sofrer. Portanto, o objetivo deve ser sempre o alívio do sofrimento e não o criar sofrimento adicional. A investigação deve-se desenrolar sempre, como qualquer investigação pericial, de uma forma independente, imparcial, isenta. Isso é fundamental. É por isso que eu costumo dizer que nem todo médico, mesmo podendo ser uma pessoa altamente competente e mesmo podendo gostar muito de medicina legal, pode não ter o perfil ideal para ser perito forense. Porque se ele não conseguir, de facto, manter a sua isenção, se a essa altura se deixar influenciar por uma das partes, se deixar influenciar pelo fator monetário e na procura de ter mais clientes, etc., começar a afirmar coisas e a pôr coisas, enfim, tendenciosas, obviamente que não é um bom perito, não devia ter o estatuto de perito e está apenas a prejudicar a área pericial. Mas, obviamente, que quando são missões no âmbito do Alto Comissariado das Nações Unidas, e sobretudo com o relator especial da tortura, aí sim há sempre uma vertente política. Obviamente que o relator especial só pode entrar num país quando o país autoriza. O relator especial não pode visitar um país, nomeadamente os serviços prisionais, os centros de privação de liberdade, não pode visitá-los sem que o país autorize. Mas quando um país autoriza a entrada do relator especial, durante o tempo em que o relator especial permanece nesse país, o país já não o pode proibir de entrar, ele tem direito de aceder ao que quiser, quando quiser, às horas que quiser e sem dizer onde é que vai. Todos os centros de privação de liberdade, prisões, instituições tutelares de menores, centros de internamento psiquiátrico compulsivo, prisões de mulheres, centros de acolhimento de imigrantes, portanto, todos os centros onde alguém possa estar privado de liberdade contra a sua vontade, são, nos termos do mandato das Nações Unidas, visitáveis pelo relator especial. E uma vez dentro do país, o relator vai onde quer, como dizia, às horas que quer, quando quer e sem dizer aonde vai. Obviamente que os países, alguns países, uma vez mais, quanto menos democráticos, mais isso acontece, não gostam disto, tentam saber onde é que vai, tentam controlar. É por isso que as visitas do relator especial são sempre caóticas. Por exemplo, se o relator especial estivesse em Portugal, hoje ele podia estar em Coimbra, amanhã estaria em Bragança, no dia seguinte estava em Castelo Branco, depois, se calhar, no dia seguinte estava outra vez aqui ao lado de Coimbra, na Figueira da Foz, depois ia a Faro. É umas missões sempre, que é muito cansativo, porque a pessoa anda sempre a apanhar aviões, helicópteros, etc., que anda sempre a saltar, e então em países de grande dimensão. Imagina o trabalho que isso dá, precisamente para não seguir um trajeto lógico, que é para o governo não poder mais ou menos adivinhar onde é que ele vai no dia seguinte e não poder tirar os presos que tinham sido torturados daquela prisão e escondê-los noutro sítio, não poder, enfim, esconder as coisas. Obviamente que nos países menos democráticos o tentam sempre fazer um bocadinho. Nós constatamos que muitas vezes há uma tentativa dos serviços secretos
vigiarem, estarem a tentar ver onde é que se vai, etc. Mas é por isso que depois as Nações Unidas também têm os seus mecanismos. Eu, quando vou nessas missões, nunca sei onde é que vou no dia seguinte. Quando me vou deitar, não sei se me vão acordar às 3 da manhã para ir a uma prisão à noite, isso acontece muitas vezes. Estou a dormir e toco ao telefone, vamos sair, e em meia hora é preciso estar pronto e vai-se para uma prisão à meia da noite, ou de repente vamos apanhar um avião ou um helicóptero que eu não estava a contar para ir para outro sítio, portanto a gente nunca desfaz a mala, porque cada dia está num dia diferente, e eu nunca sei para onde é que vou no dia seguinte. Aliás, a minha mulher, no princípio, levava isto muito a mal, porque dizia que não me disse para onde é que vais, e eu não sei onde é que tu estás, nem para onde é que estás amanhã, isto assim não pode ser, mas eu próprio não sei, só o relator especial é que sabe, e só ele é que comunica com a sede das Nações Unidas, que está a preparar as viagens, tudo em codificado e em mensagens que só eles próprios interpretam, e portanto só o relator especial é que sabe exatamente onde é que vai no dia seguinte, e muitas vezes ele próprio muda completamente o calendário da visita. Se de repente vemos que o governo já está a prever que vamos para aquele lado, então ele muda e vamos para outro totalmente diferente. Além de que a própria visita muitas vezes nos leva a visitar sítios que não estavam perspectivados. Isto é, quando nós vamos, o relator especial já leva uma ideia, a partir dos relatórios das Nações Unidas, das investigações prévias, do que quer visitar. Mas, obviamente, quando começamos a visitar, de repente apercebemos que há um centro de privação de liberdade clandestino num vilório qualquer, porque vários presos ali estiveram e nos contaram, e de repente há interesse em ir àquela localidade e muda-se completamente o plano de visita. É muito interessante também por estas coisas, porque é de facto um trabalho muito apelativo. Muito cansativo, mas muito apelativo. Já agora, exercido sempre em regime de voluntariado. O próprio relator especial das Nações Unidas, que é eleito para um mandato de 3 anos, com uma possível renovação, portanto pode estar 6 anos no máximo, não ganha nenhum salário. Ninguém ganha rigorosamente nada de participar nestas missões. O que há é que, nos termos do mandato das Nações Unidas, o país de origem mantém o salário. Quando eu vou, obviamente que a universidade mantém o meu salário, tem que me deixar ir, mantém o meu salário, e a pessoa que participa nestas missões recebe um per diem, um montante diário, com base no índice das Nações Unidas, em função do nível de vida do país para onde se vai. Obviamente que se a pessoa não for gastadora e tiver tendências franciscanas, aquilo dá para viver e pode sobrar algum, porque é a pessoa que paga o hotel, paga a alimentação, o almoço, o jantar, etc. Só os transportes é que são assegurados pelas Nações Unidas, mas paga desse per diem. Obviamente, se quiser ir para um 5 estrelas e se quiser ir andar a comer em restaurantes com uma estrela Michelin, ao fim de 2 dias, provavelmente o dinheiro de 15 dias acabou, e depois terá que se governar. Se souber ser moderado e ter tendências franciscanas, então dará seguramente, porque o dinheiro é realmente calculado o mundo pela base, que é essencial, e portanto para uma vida e uma estadia comedida em termos de gastos. O económico daquela missão, e portanto que a pessoa está num regime apenas de voluntariado, de ajuda, de solidariedade, de ação humanitária, e esse é o objetivo, precisamente para não dizerem que estes indivíduos estão aqui para ganharem dinheiro a soldo e quem financiou esta missão foi o governo tal ou os governos tal, porque já há essa tendência para pensar isso, e se houvesse essa componente, muito pior seria. Ainda dentro destes assuntos políticos, o caso da missão em Angola, eu penso que o professor coordenou a missão, foi bastante difícil. Esse caso de Angola, como sabe, Angola atravessou um período conturbado. No tempo do presidente Agostinho Neto, houve milhares de pessoas que desapareceram, morreram, os opositores políticos desapareceram, e há hoje muitas famílias a procurarem os corpos dos seus entes queridos, e o governo, e bem, nomeou uma comissão de memória para tentar recuperar esses corpos e devolvê-los às famílias. Como sabe, há cerca de 2 anos, 1 ano e meio, houve 10 corpos que quiseram ser devolvidos a um determinado grupo de familiares, e as famílias pediram-me, porque estavam na dúvida que pudessem ser exatamente os seus corpos, queriam ter a certeza absoluta, que é perfeitamente legítimo. Aliás, as coisas deviam ser feitas assim, nestes campos, e nestas devoluções e nestas comissões de memória. As comissões independentes é sempre o melhor. Não pode ser um governo a tratar disto, senão fica sempre na população aquela ideia de que as coisas poderão não ter sido bem feitas, e, portanto, ter comissões independentes e dar às famílias o direito de nomearem peritos para participarem nessas comissões e nessas investigações é fundamental. Porque quando não é feito assim, fica sempre a incerteza e fica sempre a intranquilidade. E, portanto, um governo democrático deve promover a transparência máxima e deve permitir às famílias que tenham também os seus representantes a participarem nas investigações, desde a fase inicial, desde a exumação dos cadáveres até à fase final dos exames de ADN, etc. Bom, as famílias pediram-me para representar e arranjar um grupo de peritos que pudesse participar nessas perícias,
e eu tive reuniões com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, da altura da Justiça, perdão, de Angola, e que aceitou, e que foi muito cordato, já não é esse Ministro, entretanto o Governo mudou, na sequência das últimas eleições, mas o Ministro da Justiça da altura foi muito cordato, atendeu e permitiu, e portanto criei um grupo de trabalho que envolveu 4 pessoas, e que fomos lá para fazer as perícias antropológicas, levámos também antropologistas, a professora Eugénia Cunha, por exemplo, para fazer as perícias antropológicas, depois para colher também amostras para ADN às famílias, para colhermos amostras biológicas às famílias e colhermos também amostras biológicas nesses esqueletos, para tiparmos o ADN e vermos se coincidia. E a conclusão a que chegámos, as perícias foram feitas pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, as perícias da ADN, nós escolhemos uma amostras em todas as familiares e em todos os corpos, mas escolhemos sempre amostras duplas. Angola e os serviços periciais de angolanos ficaram com uma cópia e nós trouxemos a segunda amostra para Portugal, que era para podermos confrontar os resultados, para ninguém ter dúvidas, é assim que as coisas devem ser feitas, e nós, o Instituto Nacional, processou essas amostras e chegou de facto à conclusão que nenhum dos corpos eram os corpos a que se pensava pertencerem. Aliás, até chegamos à conclusão que alguns até eram corpos de crianças quando não estávamos à procura de crianças. E, portanto, fez-se um relatório dizendo que, lamentavelmente, nenhum dos corpos era aqueles que se perspectivava. Isto não pode ser levado a mal, porque pode acontecer, eu posso ter uma informação, e o Governo, seguramente, que quando foi exumar corpos àquele local, teria informação que poderiam dizer que eram os familiares e estarem a pensar que eram, de facto, aquelas pessoas, mas a verdade é que não eram. E disso temos a certeza absoluta, porque foram feitos os testes de ADN. Só que isto não agradou muito a um determinado setor político de Angola e depois, na altura, puseram notícias nos jornais dizendo que, enfim, tentando obviamente atingir a minha imagem, dizendo que eu tinha uma clínica em Portugal que fazia abortos às mulheres dos futebolistas profissionais, que traficava medicamentos genéricos na Europa, que tinha desviado 2 milhões de euros do Comitê Internacional da Cruz Vermelha Portuguesa, enfim, coisas absolutamente incríveis, publicadas num jornal, para tentar dizer que o indivíduo que presidiu ao grupo de trabalho não era uma pessoa séria e, portanto, os resultados não são sérios, não são confiáveis. Isto, obviamente, quando há vertentes menos democráticas numa nação, é aquilo que acontece e é apenas o exemplo disso. Todos os resultados são resultados científicos, podem ser comprovados. O Governo de Angola, a melhor maneira que teria de mostrar que nos teríamos equivocado era ter mostrado resultados laboratoriais no sentido contrário e ainda temos uma terceira amostra que está isolada para se houvesse dúvidas e fosse necessário um desempate fazer num laboratório internacional. Estão seladas e assinadas, lacradas e, portanto, não podem ser violadas e estarão lá também como exemplo. O professor lida com tudo isso com calma? Ouça, habituei-me. Eu trabalhei já em muitos países pouco democráticos e que atravessam em situações de ditadura. Não estou a dizer que seja o caso de Angola, até porque, como digo, Angola está a tentar abrir um bocadinho, mas realmente este processo não correu bem. Mas, portanto, eu estou habituado a trabalhar em regimes ainda muito fechados, em regimes muito problemáticos e onde a democracia, obviamente, é ainda mais um sonho do que uma realidade. E, portanto, estou habituado a que, obviamente, o que é que essas partes podem fazer para tentar diminuir a validade de uma perícia que eu concretize ou que um grupo internacional concretize. É pôr em causa a sua credibilidade. E, portanto, sabemos que isto vai acontecer e sabemos que esses são os riscos que corremos nestas missões, tal como também sei que há países onde não voltarei a entrar, porque depois daquilo que peritei e daquilo que defendi em tribunal ou em relatórios internacionais, fiquei como pessoa não grata e que, obviamente, as possibilidades de lá voltar a entrar são diminutas. Mas isso são, como nós costumamos dizer, os ossos do ofício. Faz parte. O professor, existe, infelizmente, tortura e maus tratos, é ainda uma realidade. Segundo um relatório recente da Amnistia Internacional, é ainda uma realidade em mais de 70% dos países reconhecidos pelas Nações Unidas, o que é dramático, porque, repare, a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós celebramos em dezembro passado, em 10 de dezembro passado, de 2023, 75 anos da aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que para mim foi um dos avanços civilizacionais mais significativos que a espécie humana registrou. Aliás, quando perguntam qual é o texto mais bonito que eu conheço, o texto mais bonito é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. É um texto fantástico. São 30 sentenças muito curtas, 30 princípios muito curtos, mas todos eles de um profundo significado. Veja logo o significado do primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Isto é algo de um significado absolutamente profundo. Nós sabemos que nascemos todos iguais, absolutamente iguais, embora infelizmente depois as condições façam com que isto mude ao longo da vida. Mas é um princípio fundamental e, portanto, é um conjunto de 30 sentenças que são absolutamente fundamentais. Agora, a verdade é que 75 anos depois, em muitos países, os direitos humanos continuam a ser mais um sonho
do que uma realidade. E que há ainda muitas violações. Ora, um dos artigos da Declaração Universal, o artigo 5º, estipula claramente que ninguém será submetido a tortura ou a outros tratos cruéis, desumanos e degradantes. E este é um direito humano absoluto. É um direito humano que não pode ser suspenso em nenhuma circunstância. Há direitos humanos que podem ser suspensos. Por exemplo, o direito à liberdade. Se eu cometer um crime, se eu violar a lei, se for objeto de um julgamento justo e imparcial, o direito à liberdade pode ser suspenso. E a liberdade é um dos direitos humanos fundamentais. Mas é legítimo que assim seja. Agora, o direito a não ser torturado é um direito absoluto. Nunca pode ser suspenso, nem mesmo em tempos de guerra ou em tempo de crise. Isto foi o resultado daquilo que aprendemos também com a Segunda Guerra Mundial e aquilo que vimos em Auschwitz, em Birkenau, etc. Não nos esqueçamos que a Declaração Universal foi publicada 3 anos depois de terminada a Segunda Guerra Mundial. Mas, infelizmente, em muitos países continua a haver tortura e, mesmo que não haja tortura, há tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Há condições de detenção que são absolutamente cruéis, que são subhumanas e, portanto, isso, a Declaração Universal não põe tortura e depois não põe como em segundo grau os tratos cruéis, põe no mesmo pé de igualdade. É tortura ou tratos cruéis, desumanos e degradantes. E, portanto, a detenção em condições cruéis, desumanas e degradantes, por exemplo, ou a pessoa ser maltratada intencionalmente, é algo também que é uma violação profunda e que, infelizmente, ainda acontece. Repito, a Amnistia Internacional é uma organização, do meu ponto de vista, particularmente credível. Muitos governos não gostam da amnistia, sobretudo quando são criticados pela amnistia, quando ela apresenta evidências que aqueles governos poderão não estar a atuar corretamente. Eu também trabalho muito, já trabalhei muitas vezes para a Amnistia Internacional, e a Amnistia fez um inquérito, uma avaliação com casos comprovados que lhes chegaram ao conhecimento e que investigou, e, como digo, demonstrou, há poucos anos atrás, 70% de casos pontuais ou sistemáticos de tortura, 70% de casos, em 70%, perdão, dos países reconhecidos pelas Nações Unidas, o que é surpreendente, que 75 anos depois isto ainda seja uma realidade que ocorre. E já cá aconteceu em Portugal. Nenhum país pode dizer que é imune à tortura. Há apenas um país no mundo onde até hoje os mecanismos de fiscalização internacional há mais de 20 anos que não detectam caso nenhum e que serve precisamente de exemplo de que a tortura pode ser erradicada. Muita gente dizia, nós não podemos erradicar a tortura porque se está visto que vai continuando a acontecer. Pode ser erradicada porque a Dinamarca, há mais de um quarto de século, há mais de 25 anos, que todos os mecanismos internacionais de fiscalização não conseguem, não têm um único caso de alegação, de queixa ou de prática de tortura ou de maus-tratos. E por isso a Dinamarca é hoje um dos paladinos dos direitos humanos e por isso o governo da Dinamarca financia tanta atividade internacional no campo da investigação da tortura e dos maus-tratos. Por exemplo, o Conselho Internacional de Reabilitação de Vítimas da Tortura é fortemente financiado pelo governo da Dinamarca, que paga muitas missões quando as vítimas não têm dinheiro para que haja uma perícia imparcial que as defenda em tribunal. O governo dinamarquês financia esse tipo de apoio. Quando nos investem a sério, é possível pôr termo a essas situações. A Dinamarca é o exemplo disso. Eu espero ser sempre capaz de me emocionar e espero ser sempre capaz de perder o sono. Eu, quando era presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal, e todos os anos, quando entravam os jovens internos, eu tinha sempre muito gosto em receber e em estar um bocadinho com eles, dizia-lhes sempre que no dia da sua fase, da sua vida, mesmo mais tarde, em que fossem para casa e dormissem tranquilamente depois de ter visto um caso dramático, nomeadamente a morte de uma criança, o homicídio de uma criança, no dia em que passassem a não reacionarem, a não se emocionarem com casos significativos e a não perderem o sono com esses casos, se preocupassem, porque estavam a deixar de ser médicos. Eu espero sempre que qualquer médico se emocione, que perca o sono, que sinta intranquilidade perante casos dramáticos, porque é para isso que nós somos médicos. Agora, o que eu não posso é deixar que isso interfira com a minha isenção, com a minha imparcialidade, com a minha veracidade. Isso é que eu não posso, porque se interferir, então estou a deixar de ser perito. Eu não posso deixar que as razões emocionais me levem a facilitar e a tentar concluir num sentido para ajudar uma vítima, porque o meu papel é ser sempre isento. E quando vejo um caso, tenho que dizer aquilo que joga a favor de que seja assim, mas também tenho que dizer a quem vai ter que decidir os outros aspectos que mostram que pode não ter sido assim. Porque é esse o meu papel como perito. Ser um bocadinho o fiel da balança e dar as razões num sentido e as razões noutra, para depois o decisor, dentro das regras judiciais, essas não sou eu que as faço, mas depois o decisor, dentro das regras judiciais, decidir em justiça, com equidade, que é aquilo que se espera. É fundamental hoje trabalhar em equipes multidisciplinares, porque cada um tem os seus níveis de conhecimento, tem as suas áreas de conhecimento. Hoje é impossível saber de tudo.
mesmo quem é especialista em medicina legal não consegue saber de genética, de toxicologia, de impressões digitais, de balística, de antropologia, e portanto o trabalho multidisciplinar hoje é fundamental. Se nós trabalharmos em equipes, se trabalharmos todos juntos, conseguiremos rentabilizar muito mais o potencial de uma investigação. É por isso que eu defendia muito aquilo que a Holanda fez, que a Suécia fez, que, sei lá, por exemplo, que a Estónia fez, que foi fundir os serviços médico-legais e forenses todos num único Instituto Nacional de Ciências Forenses, acabando inclusivamente com os laboratórios de polícia científica, etc., e pondo toda a gente a trabalhar em conjunto. Porque quando eu estou na mesa de autópsias, eu devo ter ao lado o toxicologista, o especialista em balística, o especialista em impressões digitais, o especialista em genética. Se trabalharmos todos, o especialista em antropologia, se trabalharmos todos juntos, nós conseguiremos rentabilizar muito mais do que se cada um continuar a trabalhar na sua capelinha, sem trocar impressões nem colaborar com ninguém. E, portanto, o trabalho multidisciplinar é fundamental. Os assistentes sociais ensinam-nos como é que devemos interagir com as pessoas, que tipo de cuidados devemos prestar. O antropólogo ajuda-nos a ver a parte óssea e a perceber aquilo. E, portanto, este trabalho multidisciplinar será cada vez mais o futuro e é um elemento fundamental. A Academia Nacional de Medicina, como sabe, é, do ponto de vista científico, o órgão mais prestigiado científico no âmbito da medicina portuguesa. Eu penso que o sonho de qualquer médico português será um dia ser membro da Academia, mas é uma Academia que tem apenas 50 lugares. São 50 cadeiras para a vida, até a pessoa se reformar, uma vez sendo aceito pelas diversas áreas médicas. E, portanto, este trabalho é sobretudo um trabalho de índole científica, é promover debates, porque uma das funções da Academia é promover o debate sobre temas científicos, temas de atualidade, mas também, ao mesmo tempo, prestar apoio às autoridades em decisões políticas. Quando o Governo, por exemplo, está a pensar em publicar uma lei, eutanásia, isto ou aquilo, é também poder proporcionar opiniões científicas que permitam ao Governo, com isenção, com imparcialidade, apenas com base científica, que permitam ao decisor político decidir e ter um apoio científico de uma entidade e de uma estrutura autónoma. E, portanto, é um trabalho que é um privilégio. Aliás, tive o gosto de suceder a pessoas que foram referências na medicina portuguesa, sei lá, no século XX, os presidentes da Academia. Foi o professor João Lobo Antunes, foi o professor Manuel Antunes, cá de Coimbra também, foi a professora Fátima Carneiro, todos eles nomes grandes da medicina portuguesa, um neurologista, o outro cirurgião cardiotorácico, a outra anatomopatologista, e agora estou eu, um professor de medicina legal. É a primeira vez que um professor de medicina legal preside a Academia Nacional, mas tem sido um trabalho muito interessante. O final do meu mandato está a acabar, acabará no final deste ano, mas tem sido muito interessante, embora possa eventualmente ainda candidatar-me a um segundo mandato, o que ainda não decidi se farei ou não, porque as solicitações são muitas. O trabalho como Presidente do Conselho Científico do Tribunal Penal Internacional é também um trabalho muito apelativo. É um trabalho, aí já excedi o limite de mandatos, há um limite de mandatos, e eu já o excedi, mas na altura da pandemia, porque eu acabei o meu mandato no tempo da pandemia e esperava ter acabado, mas depois pediram para manter, porque estávamos em pandemia e não havia possibilidade de estar a chamar as pessoas para uma eleição, porque é uma eleição secreta entre os 15 membros do Conselho Científico do Tribunal Penal Internacional. Há uma votação secreta para o Presidente, os 15 membros são indicados pelas grandes organizações científicas internacionais no campo da medicina legal, e depois pediram e fizeram um despacho a prolongar o mandato. Entretanto, começou a guerra na Ucrânia e a guerra na Palestina, e como o Tribunal Penal está fortemente envolvido nestas situações, tornaram-me a pedir para me manter. Eu já fiz múltiplas solicitações para ser substituído, porque acho que é tempo, já superei largamente o limite de mandatos, mas a verdade é que ainda estou, mas espero que num futuro próximo pôr termo, porque eu sempre respeitei integralmente e acho muito bem que haja um limite de mandatos em todas as funções. Acho que isso é fundamental. Eu não concordo com aquelas pessoas que ficam diretores num serviço para o resto da vida, que é preciso que a pessoa tenha a consciência que está ali transitoriamente, mais tarde virá outro, e quando vem outro, pode até às vezes não ser tão bom, mas depois, se esse não for tão bom, virá outro melhor, e a pessoa quer sempre mostrar, fazer coisas diferentes. Ao fim de uns anos, se a pessoa se mantém muito tempo nas funções, começa a achar que aquilo é um bocadinho a sua casa, a certa altura já não tem a mesma vivacidade que tinha no início, e portanto eu sou muito favorável a uma rotatividade e a uma limitação dos mandatos das pessoas em funções. Um filme eu dedicaria o Era Uma Vez a América ou Voando sobre um Ninho de Cucos. Foram dois filmes que me marcaram profundamente, que vi quando era jovem, e portanto são dois daqueles filmes que eu considero profundamente marcantes e cuja visualização eu recomendo sempre a todos. Tiveram a sua época, provavelmente quem os vê hoje não os vê com os mesmos olhos com que eu os vi naquela altura, porque o ambiente social, a realidade hoje é diferente, mas são de qualquer forma dois filmes que justificam ser vistos.
Em termos de livros, haveria muitos, mas eu costumo recomendar o Fio da Navalha, do Somerset Maugham, que foi um dos livros que mais marcou na minha vida.